Olá, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Faz uns dias que a gente não gravava, né? Faz uns dias. Por causa da correria, gente. Então a gente vai gravar hoje esse vídeo aqui. Nós estamos aqui em casa, aqui, ó, debaixo das cobertas. Já o frio já tá passando, né? Mas né, a gente aproveita os momentos que tem aqui junto. Maria tá na escola ainda. Daqui a pouco ela chega. E a gente resolveu gravar um vídeo hoje para tentar, não é para dar nenhuma fórmula mágica, nem nada disso, mas para compartilhar com vocês a nossa experiência, né? De como que a gente, nós vamos fazer 10 anos, né, amor, de casado. Em janeiro a gente faz 10 anos de casado. Em janeiro. Eu tava vendo, falei, meu Deus, já tem, vai ser bodas de... Esqueci, acho que é estanho, uma coisa assim. Janeiro de 2020, né? A gente vai fazer 10 anos de casado. Será Então, que ele vai fazer alguma coisa pra gente? Então a gente resolveu o quê? Compartilhar com vocês como que a gente venceu, né, a primeira etapa, né? Porque quando você casa... Os primeiros 6 meses, depois tem um ano. Depois que passa a euforia do casamento, porque até no casamento você tá vendo as coisas, decoração. Correndo atrás, Então, aí tudo é lindo, é tudo aquela- é flores. Você fica muito unido, né, amor? Sim. E é Você tudo vai bonito, ver é tudo, junto, é você tudo só bonito. vai ver junto o vestido, mas você vai escolher cada detalhe, você sonha junto, aí você vai, a sua família se reúne, aí tem aquela coisa de despedir que parece que a gente tá indo para outro planeta, mas nós estamos só indo casar com outra pessoa. Mas é assim, Então, a gente fica bem perto, bem próximo, então né? exatamente. Até esse momento você tá vivendo aquele sonho. Só que então, não tá morando junto, não tá acordando junto. é tudo muito mágico, né? Até o momento que você casa. Aí casou, o dia do casamento é aquele dia Maravilhoso. eufórico, maravilhoso, tudo beleza, um monte de gente vindo te cumprimentar e tal. Agora, depois, no outro dia também é só love, né? Nos primeiros dias é Nos só love. primeiros dias, uma coisa, assim, eu acho que um mês, né? É, No primeiro, o primeiro mês é um mês mais tranquilo. mas aí depois Agora, disso, entre o segundo, tipo assim, na quinzena do primeiro mês, já dá alguns... já dá alguns, vou falar. Porque já começa a acordar junto, já começa um ver defeito no outro que antes não via, porque não morava junto. Isso nós estamos falando assim, né, para pessoas que assim, tem muita gente hoje que, como namorado, já vive uma vida de casado, né? Nós estamos falando assim, para quem espera o casamento, né? Nós somos evangélicos, então a gente foi ensinado assim, que você tem que aguardar o casamento, né, para viver certos tipos de relacionamento. Então, nós estamos falando nesse caso, tá? Então, no primeiros 15 dias, eu acredito que é isso que vem na cabeça tanto do homem quanto da mulher. Que ela pensa assim, meu Deus, eu casei, o que que eu fiz? Será que eu estava certa? Não é? Ah, eu devia ter ficado na casa da minha mãe, que lá Porque estava tudo prontinho, eu não tinha que fazer nada, porque automaticamente, eu naquela época, eu trabalhava fora. Então eu saía de casa às 7h30, né, amor? Eu entrava às 7h30 no trabalho e chegava em casa às 5 horas. Então ainda tinha 1 hora de almoço. Então eu chegava em casa, eu tinha que limpar a casa, fazer janta. Às vezes o Júnior fazia o almoço, às vezes não dava tempo, era aquela loucura. Porque nos primeiros é muito difícil você se adaptar. Uma nova rotina, né? Eu me perdia. Acho que uma das maiores dificuldades é isso, é você criar uma rotina. se adaptar à nova rotina. Fora que daí começam a aparecer alguns contratempos que antes não tinham. Porque, gente, é natural. São duas pessoas diferentes, criadas de forma diferente, com pensamentos diferentes, né? E agora vão estar morando juntos no mesmo teto e tal. Então Agora... é natural. E ó, eu não sei vocês, tá? Mas é normal que começam a aparecer as primeiras brigas, né? Começam a aparecer as primeiras brigas. E cada casal tem uma particularidade, né?
Tem casal que briga porque o marido não consegue se adaptar à rotina da mulher, né? A mulher às vezes gosta de tudo certinho, organizado, e às vezes o marido é organizado, ou vice-versa também, né? Tem Eu, vezes que no o caso, homem... quando eu casei, eu era muito organizada. Eu Agora, também, né, amor? Eu não era tão desorganizado que eu, mais na ou época... menos. Não, mas assim, não era o extremo, né? Não, mas Porque eu falo assim, eu viajava, na época, eu viajava. então eu ficava mais sozinha. Então, assim, eu sempre gostei das minhas coisas organizadas também, entendeu? Até hoje eu não sou mega organizado, mas eu gosto, sim, das coisas bem organizadinhas e tal. Mas, querendo ou não, são rotinas diferentes, Sim. né? E aí é natural que começa a aparecer as primeiras discussões, as primeiras controvérsias, né? Se caso, às vezes a família é muito grande, começa a acontecer alguma coisinha aqui... Gente, pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, eu não sei se foi no primeiro mês, se foi no segundo mês, eu tive uma crise de enxaqueca, você lembra? Eu tive uma crise de enxaqueca e aí lembro que nessa época eu fiz tantos exames, os médicos não acharam nada porque eu tinha muita dor de cabeça, muito mal-estar, não conseguia ficar trabalhando, aí eu ia embora, ia pro médico. Aí simplesmente, eu acho que foi o neuro, virou pra mim e falou assim, aconteceu alguma coisa de diferente? Aí eu falei, só casei. eu casei. Falei pra ele, eu casei e tal, expliquei. Ele falou assim, tá explicado, moça. Aí ele falou assim, vou passar um remedinho pra você dar uma desestressada, porque eu fiquei muito assim, mudou o hormônio, pra você ter noção, eu nem menstruei, eu já achei que eu tava grávida no primeiro mês e eu tava tomando o meu medicamento certinho. Por quê? O estresse, porque antes da festa você fica muito apreensivo, se vai dar tudo certo, tem que pagar coisas. Então, diga-se de passagem, né, amor? Diga-se de passagem, nosso casamento, a gente já falou isso no outro vídeo, da nossa história. Eu vou deixar aqui nos cards a descrição. Para vocês assistirem o vídeo de como foi a gente se conheceu. A gente casou no dia 2 de janeiro, né? Então, nós estamos devendo pelo menos um pedacinho da introdução de você cantando pra mim, né, amor? Deixa, isso aí é outro assunto. Então, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês verem o vídeo como que a gente se conheceu e tal. E lá a gente contou também como que foi a data do nosso casamento, que foi dia 2 de janeiro, né? Então foi tudo junto, misturado, festa de fim de ano. A gente passou o ano novo, no ano do nosso casamento, a gente passou o ano novo lavando a casa. Eu lembro que perto da virada da meia-noite, a gente tinha acabado de lavar a casa, a nossa casa ainda estava... A nossa casa estava vazia ainda, né? Já tinha alguns móveis, mas muita coisa não tinha chegado ainda. Então, a gente acabou de lavar a casa e simplesmente sentou no chão, né? Isso era perto da meia-noite. Então, mas foi muito legal. Mas assim, ó, o vídeo, o foco central desse vídeo é falar para vocês como que a gente conseguiu vencer, né? Essas discussões que começam a aparecer, que depois de algum tempo, aí realmente começam as discussões a serem mais sérias. E aí, é nesse momento, que nem a Tati falou, que a pessoa começa a pensar o quê? Será que eu fiz a coisa certa de ter casado? Né? E começa a vir aquele pensamento... Será que ele é a pessoa certa? Da pessoa abandonar o barco, né, amor? De querer pular da pessoa abandonar o barco, né? No começo a Tati tinha muito assim, isso, né, amor? Até acho que por uma experiência de vida que ela viveu. Então, às vezes, no começo, quando a gente discutia, ela falava muito, né? Eu acho que é melhor a gente viver cada um a sua vida e tal. Mas eu sempre tive um pensamento assim, isso não é defeito dela, tá, pessoal? Isso aí é coisa que acontece. É porque assim, até comigo aconteceu, né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Se não tá bom, por que eu vou continuar? Mas que o casamento não é uma coisa que você descartável. Exatamente. Você casa hoje e amanhã... Infelizmente, tem muita gente que pensa assim, que a solução para resolver o problema do casamento é separar, né? E aí não é a solução, né? Porque a maioria das pessoas não vai conseguir ficar sozinho. Aí você separa
e daqui a pouco você está procurando outra pessoa para estar com você. E essa outra pessoa vai ter outro defeito, outra coisa que talvez também você não vai gostar. Talvez seja até pior. Pior. Então, muitas vezes é melhor você aprender a se adaptar, né? A se adaptar. Seria a conhecer e saber, né? Conhecer um ou outro. É porque você não casa só com as qualidades da pessoa, você casa com os defeitos também, entendeu? Então, aí eu sempre falava pra Tati, falava, meu bem, eu tenho um pensamento. Casamento, a gente casa, é lógico que tem muitos casos que a gente sabe que acaba não dando certo. Enfim, nós não estamos aqui para criticar ninguém. Não, são N motivos, né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui... A gente só está falando a respeito do começo do casamento, porque muitos casamentos no começo, eles começam errados, né? Não conseguem se alinhar superar e se alinharem um ao outro. Exatamente. E aí é onde que às vezes passa um casamento frustrado, né? Ou começa frustrado, não consegue melhorar com o passar do tempo, e aí é onde é que ocorrem as separações. Agora, vou chegar agora no X da questão. O grande problema, quando começa a acontecer essas brigas mais fortes, né? Que começa a vir esse pensamento de realmente de separar, por que eu fui casar, acho que é melhor cada um viver sua vida e tal, e não, a pessoa não pensa nisso que nós acabamos de falar, que ela vai querer procurar outra pessoa, que também vai ter defeitos e tal, e ela vai viver a mesma coisa, né? Então, separar não é a solução, né? Nós estamos falando aqui, quem sabe você esteja vivendo exatamente essa mesma situação. E aí, quando a gente começou a ter as brigas mais fortes, né? O que eu notei? Né? Que brigas elas vão acontecer, discussões, pensamentos opostos vão acontecer, né? Não vai ter jeito, são duas cabeças diferentes. Um vai gostar do rosa, o outro vai gostar do azul. Exatamente, Então, mas o que eu notei? Que nas nossas primeiras discussões, tanto um quanto o outro quer falar mais alto, quer mostrar a sua razão e quer mostrar os seus motivos por que está discutindo, né? E outra coisa, o orgulho, né? O orgulho, a pessoa não consegue ver, né? Então vamos lá, vamos começar a falar aqui do que eu vi para nós, para o nosso casamento, e que foi para nós uma grande solução, né? Porque assim, ó, a gente não está passando como é que diz? Receita mágica de um ótimo casamento, porque todos os casamentos vão ter dificuldades. É o que deu certo para nós, né, amor? Não vamos falar que a gente tem ainda alguns pensamentos, a gente às vezes discutimos, porque tem hora que um tem um pensamento, tá pensando em outras coisas. O que muda hoje é a forma com que nós lidamos com essas diferenças. Tá? A chave de todo bom relacionamento. O que eu comecei a perceber? Que quando a gente divergia em algum ponto de vista, quando acontecia alguma situação que causava uma briga entre nós, que a gente chegava e a gente começava a brigar e ela falava e eu falava e a gente não estava ali para resolver a situação. A gente estava ali, cada um, para tentar colocar o seu ponto de vista e mudar a cabeça do outro. O que, na maioria das vezes, não vai conseguir. Certo? Não vai conseguir. Cada um tem o seu ponto de vista. E aí eu comecei a notar o quê? Que a gente não discutia para resolver. A gente discutia para brigar mais. E toda vez que a gente discutia... Em vez de resolver, a gente aumentava o problema. Aí a gente ficava 3 dias dentro de casa, às vezes 2 dias, 3 dias dentro de casa. Sem conversar sem se falar, entendeu? E aquela situação tá chata. Cara feia, amarrada. E aí eu comecei a perceber que aquilo era um grande engano, sabe? Porque você casa para viver bem, para fazer o outro feliz e para ser feliz. Aí o que eu comecei a pensar comigo? Eu procuro assim, ver a vida e ver as coisas de uma forma prática, entendeu? Eu comecei a pensar assim, ó, poxa, eu casei com ela, né? Por mais que nós tenhamos
pontos de vista diferentes, por mais que nós somos diferentes, mas eu casei com ela porque eu achava que ela é a pessoa certa para mim. Ela tem defeitos? Tem, como eu tenho, né? Então, os problemas que aparecerem, eu pensei, a gente tem que dar um jeito de resolver. Mas como resolver se toda vez que a gente vai conversar, a gente acaba brigando mais e piorando a situação? Então, eu comecei a adotar algo que realmente nos ajudou muito. Primeiro, o que eu comecei a fazer? Eu não discutia no momento que acontecia, certo? Aquilo que havia causado a briga, né? Eu não conversava, ela queria muito conversar na hora e tal, porque cada um tem um jeito. Mas eu comecei a ficar em silêncio, porque eu também percebia que quando eu falava na hora, eu não falava só o que era necessário. Eu acabava falando coisa a mais que não precisava para ferir. Porque essa é a intenção, né? De quando você está numa discussão, muitas vezes você começa a ferir a pessoa. A intenção, em vez de ser resolver o problema, passa a ser você falar coisas para ferir, né? Que é natural de uma discussão. Eu comecei a notar que a gente tinha que arrumar um jeito para resolver as situações e não para piorar, né? Então comecei a ficar em silêncio. No momento que a gente brigava, que a gente discutia, eu ficava em silêncio até que eu estivesse tranquilo para conseguir conversar e resolver o problema. Porque a discussão é para isso, é para você resolver e não para você aumentar aquela discórdia, né? Porque era isso que acontecia. Por que acontecia? Você às vezes até resolvia o primeiro problema, acabava criando um segundo. Criando um segundo. Pior ainda. Pior, porque aí a palavra que às vezes tinha falado te feria mais do que às vezes era a discussão que a gente tinha feito. Às vezes brigava por coisas tão bobas que não teve sensibilidade de resolver em paz, aí usou outras palavras e aí criava uma outra situação, aí tentava arrumar e não dava certo, ia criando situações. Então, gente, ó, a primeira, assim, se eu posso chamar de dica, né, mas foi o que deu certo para nós, né? Pelo menos um dos dois tem que ter essa sensibilidade de esperar o momento certo para conversar, para estar calmo, para realmente falar o que é necessário, só o que é necessário, sem ferir a outra pessoa. Segunda coisa, quando eu estava calmo para conversar, eu analisava a situação como um todo e via não só onde ela estava errada, mas onde eu também estava errado. Porque na maioria das vezes o nosso orgulho não nos deixa ver que está errado, um dos dois estava errado. Numa briga, ela tem as razões dela e eu tenho as minhas, certo? E não quer dizer que ela está completamente certa ou completamente errada, ou que eu esteja completamente certo e completamente errado. Numa briga, ela tem as razões dela e eu tenho as minhas. Então, eu comecei a tentar entender onde eu estava errado na situação. Porque sempre tem, né? Por mais que o orgulho próprio não quer te deixar ver que você também está errado, né? Ou que você está errada, mas é necessário você parar e analisar onde você errou naquela situação. E foi o que eu comecei a fazer. Eu esperava sempre, às vezes, 1, 2 dias, mas não com aquela raiva que eu tinha antes, né? Quando a gente brigava, ficava 2 dias sem conversar com aquela raiva. Não, eu parava assim um pouco para tentar colocar as ideias no lugar e quando eu fosse falar... Isso é difícil, gente, principalmente para a mulher. Muito difícil, porque a mulher ela quer conversar na hora. Eu pelo menos era assim, eu queria conversar logo para resolver ali e aí é onde criava as discussões. Aí ele ficava super zen. Eu ficava tentando colocar assim, a ideia no lugar. O que eu preciso falar para... Eu vou estressar mais ainda, eu pensava. Eu falava, meu Deus do céu. Só que aí, passava o outro dia, ele tentava ainda vir falar comigo normal, só que eu tava
Porque ainda não tinha resolvido, não né? tinha resolvido. Então eu tava assim, mas a gente vai aprendendo a esperar, a se controlar. Ainda tem, eu lembro que tinha uma pessoa que falava assim, ó, põe água na boca, A pastora, né? e engole. Pastora Maria E Aparecida, que vai foi ficando. a pessoa Fez nosso casamento. que nos casou, uma mulher muito sábia. Ela falava, E então que você eu- engole aquela água, respira fundo e bora pra guerra. É. Aí a gente no segundo, terceiro dia, a gente muitas vezes resolvia, na hora que Sentava para resolver de fato. Aí, ó, como que eu começava a conversa? Eu chamava ela, falava, vem cá, vamos conversar? Vamos. Você viu o que aconteceu? Vamos analisar a situação. Eu falava para ela, vamos analisar a situação. Você viu o que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. E você acha que precisava? E eu começava falando assim, ó, eu errei nisso. Eu quero que você veja onde você errou. Você consegue ver onde você errou? Isso que você fez foi certo? Eu estou falando para você que eu errei nisso, nisso e nisso. Você me perdoa? Vamos corrigir o problema para a gente continuar tocando o nosso barco, continuar vivendo a nossa vida? E assim eu já desarmava ela, né? Porque eu ia conversar com ela já expondo o ponto que talvez ela estivesse vendo de erro em mim, que era o que ela queria esbravejar. Então eu já chegava e falava, olha, eu errei nisso, nisso e nisso. Você pode me perdoar? Entendeu? Hoje é dia. Então, foi isso que ajudou a gente, né, amor? Realmente, a palavrinha mágica, diálogo, diálogo. A conversa entre marido e mulher Mas é muito importante. Mas é diálogo, gente, não é discussão, não é um querendo falar mais alto que o outro. Diálogo é você conversar quando você já está mais calmo, é você ter a sensibilidade, a maturidade de ver que você também errou e reconhecer, né, o seu erro, a sua parte naquilo, né? Se houve um problema, com certeza foi provocado por duas partes. O diálogo num casamento, ele é fundamental, eu acredito. Lógico, a gente tem uma hierarquia, né? Nós temos Deus, acreditamos em Deus, né? Então, assim, nós acreditamos que o fundamento é Jesus, mas, assim, para se ter um bom relacionamento, a gente tem que ter uma boa conversa, um bom diálogo. A gente, às vezes, assim, não precisa ter discutido pra gente conversar. Eu e o Júnior tem muito disso, a gente às vezes passa horas conversando, como ele trabalha à noite, então eu não consigo, às vezes a gente tem o dia que é a folga dele, que ele tá em casa, tem dia que nós quase vira a noite conversando, né, meu bem? Aí a gente expõe, porque ele tem que ser o meu melhor amigo. Eu sempre falo isso pra ela, eu sou o seu melhor amigo, você é a minha melhor amiga, né? Porque eu tenho que passar, eu preciso que ele saiba dos meus medos, das minhas inseguranças, do que eu sinto, o que às vezes eu tô vendo e tô sentindo, será que é coisa da minha cabeça? E pro homem também, muitas vezes ouvir a mulher, pro homem é muito difícil, às vezes o cara quer ser o que tem a razão, o cara quer ser sempre a opinião dele só, mas eu aprendi a tomar decisões ouvindo muito a Tati, né? Porque às vezes a mulher, ela vê coisas que o homem não vê, né? Às vezes, eu falo por mim, né? Hoje eu sou muito mais controlado, assim, mas eu era uma pessoa que antes agia muito por impulso, né? Vamos fazer isso, não, então vamos, pai, e já queria fazer. E hoje, eu já penso... Eu sou totalmente ao contrário. E ela já é mais pé no chão, né? Eu penso pelo menos 3 vezes antes de qualquer coisa que eu venha tomar uma decisão. Se eu vou comprar uma roupa, o Júnior fica muito bravo comigo. Eu olho, eu vou em outra loja. Mas até isso eu já aprendi, né, amor? Então isso eu consegui passar pra ele, que às vezes a gente não tem que ser na primeira. A gente tem que buscar outras opções. Agora, no momento que o Brasil está vivendo em crise, o financeiro às vezes não tá legal. Você tem que procurar opções. Às vezes você consegue comprar 2 peças de roupa em vez de uma com o dinheiro. Então, assim, são N coisas que eu sou muito de pensar. Lógico, talvez isso seja
de um lado seja uma qualidade, do outro lado possa ser um defeito. Então, mas hoje, assim, eu já aprendi a ponderar bastante e pauto as minhas decisões, né, decisões de vida mesmo, nossa, né, baseado no que eu ouço dela, porque realmente ela, todas as vezes que eu ouvi ela, a gente se deu bem, né, então eu procuro ouvir bastante ela quando a gente tem que tomar alguma decisão importante, eu procuro ouvir ela. E isso é difícil para os homens, né? Então, se a gente pode chamar aqui mais uma dica, você, marido, ouça sua esposa, vai tomar uma decisão, vai comprar um carro, vai fazer um negócio importante, ouça ela. Se a opinião dela está diferente da sua, procura ver da ótica que ela está vendo, certo? Procura ver da ótica que ela está vendo, porque às vezes ela está vendo alguma coisa que você não vê. Naquele momento de euforia, de querer fazer um negócio, de querer fechar um negócio, você não está vendo alguns pontos de vista, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma vez a gente trocou um carro e ela falou para mim, meu bem, você vai fazer isso, é melhor você fazer esse negócio, colocar no papel, né? E eu falei para ela, não, amor, eu tô fazendo um negócio com pessoas que eu conheço, são amigos e não sei o que e tal. E ela falou, amor, coloca o negócio no papel. Resultado, fizemos o negócio, eu não coloquei no papel e tempos depois, né, algumas situações da vida mudou, a gente acabou se distanciando um pouco dessas pessoas que eram amigos e a pessoa não quis terminar o negócio da forma que foi combinado lá no começo. A pessoa quis mudar, né, o acordo que a gente tinha feito. Então, se a gente tivesse colocado no papel, como ela falou para mim, o que estava no papel teria que ser cumprido. Mas como a gente fez um negócio de boca, né, então acabei me dando mal, por quê? Porque não ouvi ela. Então, hoje quando ela fala alguma coisa, eu procuro ponderar, porque realmente é necessário, tá? Então, acho que é isso, né, amor? E assim a gente conseguiu... E assim a gente vai tendo um crescimento no casamento, um crescimento legal de um bom relacionamento, porque quando você se tem conversa bastante, tem um bom diálogo, automaticamente um conhece o outro só no falar. Às vezes num jeito que escreve, até no WhatsApp, às vezes você consegue, né, amor? Sentir, às vezes eu sei. O jeito que ele escreve... A gente tem uma conexão hoje que às vezes só no olhar, né, que eu olho para ela, ela já entende que eu estou pedindo para ela cautela e vice-versa também, né? Então, isso é muito bom pro casamento. A gente tenta se proteger, né, amor? Sim. Hoje em dia. A gente tem que se aliar um ao outro, né? Se ele não ser a pessoa que eu tenho mais confiança, né, amor? E você é o meu, então tá errado. Então acho que é isso que o nosso casamento, que nem eu falo pra vocês, não quer dizer que a gente não tenha problemas, que a gente não brigue, que a gente não chegue algumas vezes a ter discussões, né, meu bem? Sim. Nós vamos para 10 anos. Então, vai acontecer, eu espero que sejam muitos anos juntos e a gente fique bem velhinho juntos e vamos ver cada dia o crescimento que a gente teve. Com certeza. E eu posso dizer, né, meu bem, e a gente é feliz. Sim. Graças a Deus, vamos completar 10 anos e isso nos ajudou muito depois que a gente passou a resolver os conflitos dessa maneira, né, com mais calma, mais tranquilidade e realmente dentro do diálogo, cada um uma vida que às vezes você... reconhecendo a sua parte no erro. Sim, a gente também, eu gosto, no começo a gente, como nós somos evangélicos, vocês sabem, a gente ora, a gente pede uma direção do Senhor. Sim. Isso é muito importante num casamento, porque é a base da família, né? Convidar Jesus para fazer parte do seu lar, isso faz também uma grande diferença. Então, voltando aqui, porque acabou a bateria do outro celular e a gente está filmando agora com o outro para finalizar o vídeo. Então, eu acho que nos finalmente é isso, né? Esperamos que... Vamos falar sobre ter calma. Isso, Primeiro, então,
ter calma para conversar no momento certo. Coloca uma aguinha na boca, vai comer alguma coisa. Para falar só o necessário, sem ferir a outra pessoa. Se Porque for o caso, espere um dia. Porque o objetivo é conversar para resolver e não para criar outro problema. Tá? Segunda coisa, você que está esperando o momento para conversar, conhecer, né? Os dois, né? O certo é você assistir esse vídeo com o seu esposo ou com a sua esposa e vocês dois, nesse tempo que vocês estão esperando para conversar, para resolver o problema, sim, cada um ficar refletindo não onde o outro errou, mas onde você mesmo errou. Porque no momento que você está com raiva, você só está vendo onde o outro errou, né? Mas você também tem alguma parcela de erro. Aí entra aquela questão do orgulho. Deixar o orgulho de lado. Deixar o orgulho de lado, isso conta muito. Né? E se pode chamar assim uma dica extra, aí, uma dica bônus, você esposo, você marido, procura sempre ouvir o ponto de vista da sua mulher quando você vai tomar decisões importantes, tá? E convide Jesus para fazer parte do seu lar, da sua família, você vai ver que vai ser bem melhor assim, tá? Então, esperamos que tenha ajudado vocês, né, amor? Espero que vocês gostem. Quem sabe você seja casado de novo aí, tá passando essa fase difícil. Ou casadinho, né? De novo. Aquelas brigas, né? A mulher fala da mãe do marido, o marido fala da mãe da mulher, da sogra, da irmã, da cunhada, então, do sobrinho. No final, gente, vocês têm que entender que vocês vão viver a vida de vocês a dois. Até por mais que tenham, né, outras pessoas, né, mas se importe realmente, hoje eu assim, eu vou usar uma palavra aqui, eu sou um grande aliado da minha esposa, né, e eu procuro ouvi-la, eu procuro protegê-la, né, porque eu casei com ela, né, e eu preciso proteger ela, eu preciso ouvir ela, e ela, por sua vez, também é minha grande aliada, né, e eu sempre espero dela que ela me ajude, que ela me proteja, que ela me ajude a ver o que eu não vejo, né, e me ajude a me impulsionar, né, para frente, porque se ela me empurrar para frente, ela vai estar vindo junto, né. Então, é isso aí, vamos ficar por aqui, o vídeo ficou longo, a gente teve que gravar até em 2 celulares. Obrigado a todos vocês que têm seguido o nosso canal. Sim, no Instagram. Segue a gente no Instagram, tá bom? É Tati do Júnior em Família, Tati com Y, tá bom? A gente posta muito. Aproveitando também, tem o canal da nossa filha. Maria Eduarda no Mundo da Duda. Ela também tem Instagram, tem o YouTube. E a gente é isso, gente. A gente quer mostrar um pouquinho da família sem muita fantasia. A realidade, né? Nós somos uma família simples, mas graças a Deus nós temos Deus em primeiro lugar, somos servos, somos felizes, né? Estamos aqui lutando e vencendo. Isso que é o mais importante, lutando e o casamento é isso. Cada dia é um aprendizado e acreditando que pode ser melhor, né? É isso aí. Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E não esqueça, escolha ser feliz, porque ser feliz é uma questão de escolha. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Valeu!